Graça e paz, olá a todos, sejam muito bem-vindos. Aqui eu estou a rir? Olá, olá, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Eu sei, você não fala mais nada. Não, Por quê? você vai começando. Olha a turma aí entrando, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Bem-vindo, amor. Bem-vinda, obrigado. Todos muito bem-vindos, é um prazer enorme estar aqui com a minha amada diretora, né? Prefiro sua esposa, essa coisa de diretora fica meio esquisito. Então, é a diretora da academia, né, da mulher, minha chefe, minha boss. Agora ficou inteiro. Ficou intensa, minha boss. Sejam todos muito bem-vindos, que alegria estarmos juntos hoje para mais um tema. E antes mesmo de começarmos, marido, temos uma novidade muito boa, né? Fica pro final. Fica pro final a novidade? Isso. É? Fica pro final? Fica pro final. Tá bem, tá bem. Então nós vamos deixar a novidade para o final. Agora vamos fazer o quê? Vamos discutir o tema, né? Vamos conversar sobre. Vamos falar sobre o que hoje? Vamos conversar sobre como vencer o medo de falar em público. Se tem como vencer esse medo, né? É verdade. É verdade. Não existe a menor possibilidade de você achar que nunca mais você vai tremer, né, amor? Não existe. Não existe a menor possibilidade de você achar que nunca mais você vai tremer na hora de trazer o discurso, na hora de expor a palavra, na hora de falar com os teus discípulos, com a tua igreja, ainda que seja inclusive um ambiente que te proporciona conforto, mesmo assim, sempre tem aquele tucutuco. Frio na barriga. Tucutuco. Aquele frio na barriga. Então, olha, estamos aqui a ter as alunas estão a chegar, amor. Já vi aí a Hilda, que nos aluna no curso de liderança. Legal. A pastora Cida também já chegou. Salve, salve, pastora Cida. As alunas estão ali a entrar. Vai passando muito rápido, mas nós vamos citar algumas pessoas no decorrer da nossa live. Então, digam-nos. Hoje vocês podem, inclusive, aproveitar para fazer algumas perguntas, né? Sim. E nós vamos responder vocês. Vamos aproveitar esse tempo, vamos fazer desse tempo muito dinâmico, vamos fazer desse tempo interessante. Inclusive, se você puder, por favor, compartilhe essa live. Chame mais alguém. Compartilhe a live. A Landa já está a dizer: eu quero vencer esse medo de falar em público. A Jusilene também, ela caminha conosco, não é aluna, mas sabe de tudo da escola, caminha com a escola, é intercessora da escola, do nosso ministério. Então, querida, seja muito bem-vinda. Então, mesmo... O que eu estava falando agora? Agora me perdi. Você estava a falar que não tem como vencer no total esse medo, ao todo esse medo, né? No entanto, né? No entanto, nós poderíamos dizer que esse medo tem algumas causas, né? E uma delas é a insegurança. Quando você não tem ciência do que vai falar, quando você não tem conhecimento pleno do que falar, então você fica naturalmente inseguro e isso gera esse medo de falar em público. Aí esse medo, uma das questões que diminui bastante o nosso medo de falar em público é a confiança. Calma. Aí não vamos resolver o problema, ainda não né? vamos resolver o problema, amor. Você é muito rápido na resolução do problema. Tá E é bom. interessante que isso é a personalidade do Manuel Catala. Eu me lembro, agora abrindo aqui um parênteses, amor, tu lembras quando estávamos a nos casar e eu fiquei a semana inteira lutando com o problema do vestido e eu te disse, aí você me perguntou, mas amor, qual é o problema que você tem? Tu estavas em Curitiba, eu estava em Joinville, e eu te disse, não, eu vou te contar pessoalmente então, e estávamos inclusive ainda na época no ônibus, e aí eu te contei um problema que eu tive esse problema a semana toda e você muito ansioso para saber o que era esse problema. Era por causa do vestido e você resolveu em 1 minuto. Tu lembras disso no ônibus? Não, né? Eu te contei e ainda tu disse, amor, faz assim, 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 e aquilo ali vamos resolver assim. Eu olhei para ti, eu pensei, tá, eu fiquei a semana inteira Lutar para com o resolver. problema. Então, esse é mesmo o Manuel Catala, e na verdade os homens têm essa característica, né? Nós mulheres às vezes temos essa questão de pegar um probleminha e fazemos, né, uma tempestade no copo d'água.
E aí os homens são muito mais sensatos, equilibrados em algumas coisas e eles... Eu digo em algumas coisas porque não é generalizar. Já me olhou com essa cara? Não é generalizar. Não, de fato não é Tem outras generalizado. coisas Não que é nós... só os homens que são sensatos, equilibrados. As mulheres também são muito sensatas, muito equilibradas, né? E sempre me lembro do texto de Gênesis, né? Quando Deus cria lá o primeiro Adão. E Deus dá um trabalho para ele, um trabalho de gestão, né? Gestão da coisa divina. Ou eu criei tudo isso para você e agora eu quero que você faça a gestão. E no horário de fazer a gestão, o que ele estava fazendo? Dormindo. Estava dormindo. Então Deus fala, não vai rolar. Vou criar alguém que é idôneo, alguém capaz para acelerar esse cara, fazer o negócio acontecer, Não, né? mas eu não E quero. você vê que o mundo está aqui hoje, tudo organizadinho, né? Claro, os homens continuam bagunçando, mas as mulheres estão lá. Por isso que eu casei contigo. Estão lá, organizando É o por isso que eu negócio. casei com ele. É por isso que eu casei com ele. Mas, Amor, voltemos- volta agora. Isso, Mas ainda chega não de soluciona. parênteses. Ok, mas ainda Então- não se soluciona ainda. Então você tem a palavra. Então, não. Coloque novamente. Tu colocaste a insegurança. É um dos motivos que faz com que as pessoas tenham medo de falar em público. Sim. Tá bom. A insegurança. Mais alguns outros motivos que faz com que a pessoa não se sinta em condições de falar, ou se ela já estiver naquela posição de orador ou oradora, ela começa a tremer, ela fica nervosa, fica tensa. E eu estou aqui com o livro do meu professor Esdras Carvalho, inclusive quero mandar um grande abraço para ele. Ele me deu oratória quando eu fiz teologia, e ele coloca alguns aspectos aqui. Ele diz que uma das principais coisas que faz também com que a pessoa tenha dificuldades de falar em público é a baixa autoestima. Ela não se sente capaz, ela acha que ela não estudou direito, ela acha que ela não tem um título, então ela se sente indigna. Essa questão da baixa autoestima faz com que ela também tenha essa insegurança de falar em público. Tu concordas? Tu discordas? Tem mais um outro motivo que tu queres acrescentar a isso? O que você pensa a respeito disso? Não, eu concordo plenamente que a baixa autoestima também nos leva a ter esse medo de falar em público, né? Mas a baixa autoestima é um falso medo. Okay. Porque quando nós até poderíamos colocar que a pessoa está a se subestimar, né? Vamos dizer que você se subestima, significa que você está a considerar-se abaixo daquilo que você realmente é. Okay. Diferentemente do primeiro medo que eu coloquei, que seria a insegurança causada pela falta de conhecimento, a baixa estima, ela vem de uma ideia errada que você tem de você mesmo. Nesse caso, você tem conhecimento, mas você não acredita que com a capacidade intelectual que você tem, que com a capacidade que o Espírito Santo te deu, você poderia falar num ciclo social, seja ele acadêmico, eclesiástico, profissional. Isso é muito interessante e acontece muito. E outra questão também são os preconceitos dos ciclos onde nós frequentamos. Okay. Isso também nos gera medo, né? Porque quando estamos num ciclo que é preconceituoso, então naturalmente nós nos excluímos, nós até sequer nos abrimos para dar a nossa opinião, porque temos conosco que a próxima palavra será: nossa, que ideia ridícula. Não existe abertura, né? Na administração moderna se fala bastante do brainstorming, que é uma ferramenta de reuniões que faz com que todas as pessoas tenham vez e oportunidade de falar sem pré-julgamentos. Então, numa reunião, todo mundo teria a oportunidade igual de falar, independente da contribuição que você vai dar. No final, quando todos contribuírem, aí sim, aí é que nós vamos avaliar aquelas que são as ideias que vão de encontro àquilo que está sendo necessitado, que está sendo preciso naquele momento. Mas isso eu estou generalizando demais, é claro, não vai ter um brainstorming na hora da pregação, na hora que você for fazer uma exposição da palavra, não tem como. Né? No entanto, é necessário que o meio tenha também a consciência de receber aquilo que está sendo dado sem preconceitos, mas com conceitos formados em que sentido? Vamos fazer julgamentos daquilo que ele está a falar depois de ouvi-lo.
Não fazer pré-julgamento sem antes ter ouvido a pessoa. Dizer que ela não tem capacidade, ou então já, nossa, fulano não dá em nada, não vai poder falar aqui, sem antes ter dado a oportunidade à pessoa. Agora, tem inclusive a mãe Guida, ei mãe, salve, salve, está conosco desde anteontem. A mãe Guida está dizendo que acredita também que pode ser falta de hábito, a falta de hábito também. Agora, tu falaste algo muito interessante, disseste que às vezes como público, como ouvintes, não damos a oportunidade do orador ou da oradora terminar a sua fala. Sim. Para então fazermos um juízo de valores. Só que tu sabes que nós vivemos diante de uma geração ou de uma sociedade preconceituosa realmente, principalmente que se deixa preconceituosa, eu digo, que tem um conceito pré-estabelecido antes de ter um diagnóstico exato. Então, somos parte então dessa sociedade que olha principalmente pelos títulos. Eu já fui em lugares que olharam para mim e disseram, mas ela é muito novinha. Já fui em lugares que olharam e disseram assim, não, mas ela é que é a missionária, ela é que é a pastora. Tem lugares onde, né, de certa forma, tu também tens essas histórias que tu chegaste e de certa forma olharam para ti e disseram, uau, acho que ele não vai dar conta dessa responsabilidade. E depois de terminar, eles chegaram e disseram, olha, uau, uau, não esperávamos tanto. Inclusive, às vezes, o caso de algumas pessoas pedirem desculpas. Sim. Né? Então, a que se deve essa questão desse preconceito? Por que a sociedade é assim? Não dá tempo primeiro de você terminar o teu trabalho, terminar a tua fala, terminar a exposição e eles já expressam ali um juízo de valores, inclusive tem algumas pessoas que se levantam e vão embora. Né? Não, principalmente quando você encontra um público hostil. Sim. Não, os preconceitos, eles têm diversas fontes, né? Não conseguimos precisar aqui qual é a fonte de todo o preconceito que se tem contra um discurso. Uhum. No entanto, poderíamos elencar que muita gente tem um protótipo de orador, muita gente tem um protótipo de discurso e se bloqueia com relação a todos os outros oradores, a todos os outros tipos de discurso. Então, por exemplo, hoje está em voga aquelas pessoas que são mais contundentes na fala, que falam com muito mais energia, que falam muito mais rápido, principalmente no seio evangélico. Então, se você for um orador um tanto mais tranquilo, um orador mais pausado, você já começa a perder o teu público em detrimento da tua mensagem. E a mensagem, enquanto cristãos, enquanto oradores cristãos, ela é de extrema importância naquilo que é a vocação do orador. E nós falamos isso, eu acho que há 2 dias atrás, né? Uhum. Quando falamos quando falamos da missão do pregador, ele não tem mensagem própria. Então, enquanto pregador, um dos requisitos que vai fazer você vencer o medo, não sei se já posso dar uma pincelada sobre isso, mas uma das questões que vai fazer você vencer o medo de falar em público é o teu compromisso com Deus. Se você tem compromisso com Deus e você tem compromisso com a sua palavra, então não importa o que vão falar, não importa o que vão dizer e às vezes também não importa muito como você vai dizer. É importante que você diga aquilo que Jesus quer que você diga. É importante que antes que você diga, que você viva essa palavra que você está a levar aos outros. E depois que você já viveu essa palavra, está a levar para outros, ela faz todo sentido, ela é transformadora, ela é de fato despida dos diversos preconceitos, até dos seus preconceitos, né? Porque é a mensagem que importa, é essa que precisa ser transmitida da melhor forma possível, né? E também eu acredito que o medo de falar em público, ele pode até ser vencido, mas o temor diante da mensagem transmitida, ele nunca deve ser vencido. A Gabriela, desculpa meu amor, te cortei. Não, tranquilo, a gente continua, pode falar da Gabriela. Ela disse que ela trava, esqueci tudo, o que ela tem que fazer? Porque ela trava, ela começa a falar e trava. Tá. E trava. Prática. Simplesmente, ok. Prática. Primeiro escolher um público talvez para ela menos hostil, um público com o qual ela se sinta à vontade para treinar mesmo. Não que seja um público que é o alvo da mensagem, mas um público para treinar.
treinar. Se ela é casada, treina com o marido, treina com os filhos. Se ela não é casada, tem uma família em casa, treina com esse público primeiro. Vai ser o público que vai melhorar a tua vida, para começar, Gabriela. Porque eles te conhecem. Então eles vão julgar a tua mensagem, aquilo que você está a falar, pelo que você é. Não somente pelo que você está a falar, não somente pelo conteúdo que você está a levar. Mas eles vão julgar e falar, Gabriela, isso é tudo incoerente. Você não vive isso, ou então, nossa filha, parabéns. Isso é o que você vive. Você só está a exteriorizar aquilo que você já tem feito no teu cotidiano. Esse público vai te ajudar, vai criticar, vai melhorar a tua dicção, vai melhorar a tua velocidade. Vai falar, nossa, você está falando muito rápido. E peça para eles não pegarem leve contigo. Peça para eles serem realistas no sentido de melhorarem de fato a tua forma de comunicação. E é muito importante, quando estamos a falar do medo de falar em público, de oratória, de comunicação, nos lembrarmos dos elementos da comunicação. Né? Que primeiro a própria palavra comunicação, que é tornar comum uma mensagem. Então, no final, depois de ter falado a esse público que você escolheu para treinar, pergunte se eles entenderam aquilo que você queria falar. É verdade. Se você não ficou dando muitas voltas, se você não ficou enrolando demais, a mensagem precisa se tornar comum. Porque na maior parte das vezes, aquilo que é coerente para nós, aquilo que é sensato para nós, aquilo que na nossa cabeça está completamente explicado, não é quando nós vamos exteriorizar. Às vezes pela linguagem, às vezes pela nossa dicção, às vezes pela velocidade da nossa fala. Então é muito importante que não esqueçamos que somos emissores e tem um receptor, tem um código que é a nossa linguagem, tem ruídos também no meio onde nós estamos. E os ruídos eles não são só locais, existem ruídos atemporais também. Existem ruídos que são ruídos que eu vou chamar de ruídos espirituais ou intelectuais. Em que sentido? Às vezes queremos trazer um conceito e por termos estudado um mau autor, o conceito também que nós vamos adquirir dele, ele é errado e vamos transmitir de forma errada. É um ruído intelectual. Ou seja, esse mau autor que trouxe um mau conceito para que nós pudéssemos passar para outra pessoa, fez com que nós criássemos um ruído. No lugar de transmitirmos uma mensagem clara e concisa, nós vamos transmitir uma mensagem confusa. Uau, uau! E é importante, queridos, é importante focarmos principalmente nesses itens que estão a ser colocados aqui. E você que está ali, você está a notar, preste atenção, veja bem. Manuel Catala já colocou aqui que você precisa compreender o seguinte: enquanto orador, enquanto oradora, tu não levas uma mensagem tua, você leva uma mensagem, você fala em nome de um Deus, você fala em nome de Jesus. Na verdade, você fala em nome de Jesus, tanto mais que quando nós vemos Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Que quando nós vamos estudar profundamente, dissecar esse texto, verificamos que esse poder é dinamis, que seja a responsabilidade, a autoridade, o poder de falar em nome de outrem, em nome de alguém acima de nós. Né? Essa é a primeira questão. Então isso já te dá autoridade. Opa, não é sobre mim, é sobre ele. Então você se esconde atrás de Jesus, você se esconde atrás desse que está acima de você e você leva uma mensagem. Segundo, que é importante você verificar o que foi colocado. Não basta falar. Não basta falar, porque o objetivo principal da comunicação é viabilizar, tornar mais fácil o convívio social, porque é por isso que a palavra em si é um fenômeno psicológico, biológico e também social, ok? Porque você fala para alguém. Agora, quando é que você percebe que a tua comunicação é boa? Quando as pessoas que te ouvem compreendem o que você diz. Sim. E muitas vezes, para isso, tu vais precisar usar a linguagem verbal, precisarás usar a linguagem não verbal, gestual, e tu precisas compreender aquilo que sempre falamos. Você não faz só a mensagem, você é a mensagem. Tudo em você fala, a forma como você saúda as pessoas, a forma como você olha as pessoas, a forma como você se comporta, o teu tom de voz, a maneira como você veste, todos esses detalhes estão implícitos. Agora, marido, voltando na questão do medo, tu sabes que tem pessoas que viveram muito bullying,
né? Quando elas eram crianças ou jovens ou adolescentes, né? Então eram chamadas de pessoas ignorantes, ou vou usar o termo mais baixo mesmo, eram chamadas de burras essas pessoas. Algumas talvez até já trabalharam isso hoje, mas ainda tem talvez algo, tem gagueira, são pessoas gagas, têm dificuldade de falar. Outras, elas não usam talvez a sua mente porque não conseguem exercitar alguns códigos científicos, principalmente quando você precisa preparar uma fala muito bem organizada, orquestrada, porque às vezes o teu público ele é elevado. Então essas pessoas, e às vezes elas não têm o conhecimento suficiente, às vezes elas já como já foi falado, são inexperientes, às vezes elas vão encontrar um auditório complicado, às vezes elas não sabem onde elas estão a se dirigir. Tudo isso faz o coração bater acelerado, tudo isso faz as palmas das mãos suarem incontrolavelmente, as pernas tremerem, o rosto empalidece, a voz sai trêmula, a boca fica seca. Como é que a pessoa reage? Porque não é só aquele momento de fala, parece que vem uma história na cabeça dela. Então ela mais uma vez começa a ouvir aquelas vozes dizendo: você é você não pode, você não consegue. E ainda assim ela precisa falar, ela precisa reagir, ela precisa trazer uma mensagem. Como é que se resolve isso? Além do que você já colocou. Não, primeiro é assim, o medo, o próprio medo de falar em público, ou o medo, não é necessariamente algo ruim. Okay. Porque o fato de termos medo faz com que também busquemos maior capacitação, faz com que tenhamos mais cuidado na forma como vamos nos comunicar. É importante nesse momento nós afunilarmos aquilo que nós estamos a passar para os nossos irmãos, para os nossos amigos que estão a acompanhar essa live. E as nossas amigas e irmãs, essencialmente, que estão a entrar agora na Academia da Mulher, que vão estudar conosco. É importante entendermos o seguinte: enquanto oradores cristãos, a boa nova nunca é bem-vinda. Isso é muito importante de nós pontuarmos. Nunca seremos bem-vindos por estarmos a denunciar pecados. Nunca seremos bem-vindos por estarmos trazendo uma mensagem de confronto. Então, às vezes, queremos ser bem recebidos quando a mensagem que estamos levando não é querida. O próprio Cristo não foi bem recebido em muitos ciclos mesmo. Foi chamado de beberrão, foi chamado de falastrão, e por aí foram os adjetivos por causa da mensagem que ele levava, que ele trazia consigo. Mas nem por isso ele parou diante dessa dificuldade, porque é uma dificuldade a ser vencida. Precisamos transmitir a palavra primeiro por obrigação. É uma responsabilidade que o Senhor nos confiou. Então, às vezes, estamos tão preocupados conosco e deixamos de cumprir um mandamento que é anunciar a verdade do reino de Deus. Então, às vezes, devemos tirar um pouquinho o foco de nós, o foco daquilo que falaram sobre nós, daquilo que disseram sobre nós, e colocar o foco naquele que realmente merece o foco. Deus, o Senhor. Porque quando o fizermos, então, nós iremos anunciar por responsabilidade. E o Espírito Santo com certeza estará lá para nos confortar. Às vezes não o conforto que nós queremos, não o conforto que nós esperamos de maior garra, de maior dinamicidade. Nem sempre será isso. Mas é o conforto no sentido de que, apesar do teu medo, continue. E essa primeira atitude de apesar do medo continuar vai nos levar a um segundo momento. De depois compreendermos que afinal podemos sim. E podemos não por nós, não pela nossa grande capacidade intelectual, não somente por termos estudado, não estou desmerecendo o estudo, antes pelo contrário, é porque estudamos, é porque estamos capacitados que o Senhor vai usar-nos, é porque temos conhecimento e noção da sua palavra que iremos levar uma mensagem com coerência. Então, quando temos capacidade, o Senhor estará lá, sim, nos envolvendo nele para que levemos uma mensagem que não é benquista. Isso é muito importante nós considerarmos. Então, enquanto oradores cristãos, não devemos confundir o discurso cristão com o discurso de vendas. É verdade. São dois discursos muito diferentes. Não estamos a vender nada.
Não estamos a vender, não estamos a levar um produto que é agradável aos olhos, que é agradável à sensibilidade, ao tato. Não estamos a levar nada para amaciar o ego de muita gente, como diversos cursos têm de elevação de autoestima, entre outros. A intenção da mensagem de Cristo não é essa. A intenção da mensagem de Cristo não é essa, não é massagear o ego de ninguém, não é fazer com que ninguém se sinta o filhinho querido, do papaizinho querido, apesar das suas muitas faltas, e antes, pelo contrário, confrontar o pecador e fazer com que aquele que já está no Senhor se desafie a melhorar ainda mais. E essa mensagem, ela é difícil para nós que levamos, porque primeiro, temos que ser aqueles que estão praticando essa mensagem, e segundo, é difícil para aqueles que ouvem, porque deve ser desafiadora. No final de todo o discurso cristão, aqueles que estão a ouvir precisam se perguntar: e o que devemos fazer? É verdade. Não é que sermãozinho lindo. Nossa, que palavra! Ai, que bonitinho, tanto. eu gostei tanto. Ai, irmãozinho, não. Acho que falhamos quando o retorno é esse. Falhamos quando o retorno é que sermãozinho bonito, que palavrinha bonita, é o que nós devemos fazer. Nós todos. Eu que estou a levar a palavra, vocês que estão a me ouvir, o desafio é esse. É verdade. O objetivo da mensagem é muito importante que fique claro isso, porque todo pregador corre o risco. Por que eu digo corre o risco? Porque somos humanos e somos mesmo miseráveis. A gente tem que se converter todos os dias. Nós devemos nos converter todos os dias, e todo pregador corre o risco de gostar depois que ele termina de pregar, de ministrar, e dizem: uau, que pregação, né? Uau, que incrível, você arrasou, você é o cara, você é a poderosona, você é demais. Só que não, muito cuidado com isso. É importante percebermos o seguinte: as pessoas precisam compreender que quando nós levamos uma mensagem, o objetivo da pregação é levar as pessoas à conversão, à metanoia, à transformação. E como eu sempre digo, não uma transformação estética somente, esse é secundário, mas uma transformação de essência, de alma. A metanoia é uma transformação que você sofre na alma, no espírito, e aí se reverbera no teu comportamento enquanto filho e enquanto filha de Deus. E uma coisa muito interessante que você também colocou aqui é que muitas vezes as pessoas que levam mensagem são treinadas, né? Hoje em dia, principalmente, nós somos uma geração, tudo tem uma técnica, é claro, tudo tem uma metodologia, mas tome muito cuidado, porque o que adianta um sermão muito bem preparado, né? Aquela técnica, você quer, agora vai, porque tem muitas técnicas, só que é muito nítido quando você vê que está tudo por cima de sepulcro caiado. É muito nítido quando está tudo sendo decorado, quando... Oh, amor, olha só. Uma abelha. Desculpa, gente. Ai, então, né? É muito nítido. As pessoas percebem quando o pregador se preparou. As pessoas percebem quando o pregador estudou. As pessoas percebem quando o pregador, a pregadora tem domínio do que ela fala, né? Do que ela diz. Principalmente não só domínio do conteúdo, mas quando ela carrega cicatrizes com aquela mensagem. Quando ela é marcada por aquela mensagem, porque ela tem relacionamento com o rei, ela tem relacionamento com Deus, e essa pessoa, ela está disposta, está disponível, está pronta para ser usada naquele momento, com medo ou sem medo, porque se dependermos do medo para fazer as coisas na vida, não faremos nada. Né? E falando do medo ou sem medo, um medo que nós devemos ter quando somos oradores cristãos é justamente que a glória que deveria ser para Deus está sendo direcionada para nós. Quando isso acontece, então sim, devemos temer e tremer muito. É verdade. Porque toda a glória é para o Senhor. Toda a honra e toda a glória é sempre para o Senhor. Então, quando começamos a receber a honra e a glória devida a Deus, então é momento de pararmos e repensarmos aquilo que estamos a fazer. E outra questão importante é que não devemos nos preocupar com números. Um certo corporativismo entrou nas nossas igrejas. Estamos lidando com as nossas igrejas como se fossem pequenos negócios.
E os números têm sido muito importantes. Você vai para um lugar e quando volta a pergunta é quantos se converteram, quantos aceitaram Jesus, quantos foram lá na frente. Essa responsabilidade não é do pregador. Nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. Quem faz a obra de convencer o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Quem faz o ato de conversão, desse convencimento, é o próprio Deus. Não é responsabilidade nossa convencer. A nossa responsabilidade é transmitir o Evangelho. Muitos de nós estamos tão preocupados em convencer terceiros que por isso esvaziamos a mensagem de Cristo do seu real teor para que outros se convençam, para que outros pensam, nossa, que palavrinha bonitinha, nossa, amei, nossa, adorei. E essas pessoas até se convertem num primeiro momento. Elas até aceitam, nossa, é isso que eu quero para a minha vida. Mas como a palavra pregada não tinha o real sentido, o real suco, o leite, não era de verdade, então em pouco tempo essas pessoas desistem da fé. Por quê? Porque talvez prometeram o carro do ano. Ou aceite Jesus e você vai comprar o carro do ano. A chave da bênção. A chave da bênção. Ou aceite Jesus que você vai reformar a tua casa. Aceite Jesus que você vai resolver todos os problemas no teu casamento. Isso não é verdade. Isso é tudo mentira. Aceite Jesus e você vai saber o quão sem vergonha é por estar sabotando o teu casamento. E quando você tomar vergonha na cara e tomar uma atitude, aí você vai falar assim, cara, eu tenho que parar de sabotar meu casamento, eu tenho que mudar de atitude diante da vida que eu levava. Não que milagrosamente, de forma misteriosa, as coisas vão começar a acontecer na tua casa. Não vão acontecer. Aceite Jesus e você vai começar a pensar mais em como ter estratégia de criar os melhores negócios, de criar as melhores estratégias de negócio. Aí sim, aí você vai conseguir ter um carro novo. E mais, aceite Jesus e você vai ter compromisso com aqueles a quem você presta serviço e todo cliente gosta que você seja comprometido com ele. Ou seja, não existe nenhuma mágica. Não existe isso. Existe comprometimento. Você se compromete com o Senhor, então você está comprometido com os valores do reino. E é isso que nós precisamos levar para aqueles que são os ouvintes da palavra do Senhor. Não devemos levar o evangelho das coisas. O evangelho das coisas é aquele evangelho que promete tudo quando, na verdade, não existe nada. E marido, agora que você falou isso, eu achei muito interessante. Algo que disseste ontem, que achei muito forte, muito intenso, porque muitas vezes é tanto evangeliquez e tanta religião que nós não somos instruídos corretamente. Quando não somos corretamente instruídos, praticamos de maneira errada e, consequentemente, vivemos de maneira errada. Com certeza. Quando você disse ontem que quando nós olhamos para Deus como provedor, não é aquele que traz as coisas, mas aquele que dá a vida na vida. Fala mais sobre isso um pouquinho. É de fato bastante interessante isso e tem nos levado a refletir muito sobre a questão de Deus ser o provedor. O provedor, porque quando você fala em provedor é casa, desculpa meu amor de cortar, é casa, é emprego, é não sei o que, as pessoas só querem as coisas. E muitas vezes o que está em jogo ali, no relacionamento ou no falso relacionamento... Não é Covid. Saúde. O santinho, né? Como dizia agora. Mas o que está em jogo ali é a questão da bênção e não necessariamente do abençoador. E de certa forma isso nos mutila. Então o Deus provedor é quem? O que é Deus provedor? Quando nós falamos o Deus da provisão, é sim aquele que dá também, até porque Ele é nosso Pai, como também foste muito assertivo ontem, mas Deus provedor é o que isso? Gosto muito da proposta de Agostinho, que é um pai da igreja, né? Ele acreditava, e eu acredito piamente nisso, até pela Sagrada Escritura, que quando se pensa num Deus provedor, não é um Deus que vai fazer, sim, mas é um Deus que já fez. Já fez, aleluia. A provisão, ela está dada. Não é que Deus ainda vai dar, Deus ainda vai prover. Não, Ele já proveu. Mas é importante nós entendermos que Ele proveu matéria-prima.
e nós temos que entrar com a mão na massa. Sim. Porque quando ele cria Adão, ele não fala assim, olha, está tudo feito, a comida está pronta, filho, senta e come. Não. Ele diz assim, olha, eu criei tudo. Agora o que você faz? Você vai lá, pega e pode comer das aves, pode comer trabalhar das plantas. Ou seja, você tem que trabalhar para comer. Sim. Não existe essa ideia na Sagrada Escritura de não trabalho e só benefício. E o apóstolo Paulo é muito assertivo quando fala para uma das igrejas, que eu não vou lembrar qual é, que aquele que não trabalha não deve comer. Uau! E se nós levássemos isso a sério em nossas sociedades, nós teríamos sociedades melhores. Teríamos pessoas mais produtivas e menos improdutivas, no sentido de esperar que alguém faça, que alguém dará, que alguém trará. Teríamos comunidades muito mais prósperas, porque a prosperidade é sinônimo de trabalho. Todo mundo ama os Estados Unidos, agora a China está sendo visada como um dos países mais prósperos do mundo. Segredo, trabalho. Segredo, transformar os meios que Deus colocou à nossa disposição para o nosso próprio bem. Deus dá carro, sim. Deus dá carro a partir do momento que Ele te deu a capacidade de trabalhar, a partir do momento que Ele te deu a oportunidade de estar no mercado de trabalho, a partir do momento que Ele criou todas as condições no meio onde nós habitamos para que fosse possível criar um carro. Deus te dá carro, sim, quando você tem vida e fôlego, para que possa usufruir desse carro. Então, todas as coisas procedem dele, sim, mas nós somos cooperadores para que essas coisas possam se tornar materiais. Então, as nações, as cidades, as famílias, as nossas empresas, elas são abençoadas por Deus a partir do momento da concepção da ideia. Agora, nós precisamos lutar para viabilizar esses bens que nós queremos. Então, tudo procede de Deus, creio de todo o coração que todos os bens que nós temos vieram do Senhor, apesar de, não é nem apesar de, com o nosso trabalho que também foi possibilitado pelo próprio Senhor. Então, não é porque eu trabalhei que não foi Deus que me deu, antes pelo contrário, eu só trabalhei porque Deus tornou possível. Então, mais ou menos nesse sentido. E falando ainda da questão do medo para discursar, as coisas começam a melhorar justamente quando você tem esse entendimento de que a responsabilidade do Evangelho não é minha. A responsabilidade de conversão não é minha. A responsabilidade é do Senhor. Eu não devo levar uma mensagem bonitinha. Eu devo me levar a mensagem certa. Não é um cosmético, não é um batom, não é um pó, não é uma base. Não, é a palavra do Senhor. Então, a minha responsabilidade é com ela. Se eu estiver falando certo, não importa muito o meu tom de voz, não importa muito a receptividade daqueles que me ouvem. Pouco importa. O importante é que eu estou sendo verdadeiro e eu estou sendo responsável com aquilo que Deus, o Senhor, trouxe para a minha vida primeiro e que eu estou levando para aqueles que me ouvem. Glória a Deus. Amor, essa abelha, ela tá colocando medo em você. Sim, a abelha está colocando medo em mim, verdade, é verdade. Eu não sei por que ela vem. Olha só, amor. Olha só. Tá aqui de novo. Amor. Olha só, muito interessante. Vamos encerrar? Vamos encerrar. O que nós vamos fazer agora? Vamos encerrar. Nós vamos encerrar. Deu para pontuar tudo que temos para pontuar, né? E essas questões são basicamente as questões que são discutidas na Escola de Pregadoras e outros cursos que tem aqui na Academia da Mulher. E uma coisa que nós fornecemos são ferramentas para que você tenha melhor compreensão da palavra do Senhor. Então, um primeiro passo você vai ter dado ao se matricular na Academia da Mulher. Você vai ter ferramentas para melhor estudar, melhor compreender o contexto onde você está inserida, melhor se posicionar também aonde você está. Então, essa ferramenta ela é dada pela Academia da Mulher. No entanto, é necessário que você tenha relacionamento com Deus, porque na real, só o Espírito Santo de Deus fará com que a palavra que você aprende seja efetiva e que a palavra que você prega seja de fato uma espada de dois gumes, capaz de cortar, separar e mudar de fato a pessoa que ouve. Então,
um primeiro passo, se forme. Segundo, viva na dependência do Senhor. Amor, as pessoas devem estar a pensar por que nós não abrimos a live já falando das matrículas. Ah, é verdade. Porque Então, encerraram as matrículas. na verdade a gente encerrou as matrículas da turma que começa amanhã, né? Já estamos com a turma completa, mas pela demanda nós abrimos outra turma que possivelmente vai começar daqui a 15 dias. Né? Então, se você ainda gostaria de fazer a escola de pregadoras, não perca a fé nem a esperança, pode fazer a tua matrícula sim, mas não vai começar amanhã. Vai começar as matrículas, as aulas, aliás, daqui a 15 dias. Porque encerramos a turma de amanhã, acabou, fechou a tua oportunidade. Para aquele pessoal que estava comigo na turma, cabe, né, um curso gratuito e que ganharam a possibilidade de entrar ainda até hoje às 18 horas, também não tem mais. A turma de amanhã já está fechada, acabaram as matrículas, fechou. Mas nós pegamos uma lista de espera e aí como o Amor já disse, o que nós fizemos? Pegamos um outro horário, então será durante a semana, na sexta-feira à noite, horário que você talvez já estará vindo do trabalho, já terá saído do trabalho, de algum lugar ou da empresa. Você poderá sim assistir de onde você está, estudar de onde você está, receber o material, fazer a tua matrícula, esteja você na Europa, na Ásia, na América, na África, não importa, é qualquer continente onde você estiver, onde tem a internet também, né? Onde tem a internet, deixa eu Mas hoje tem internet em todo lugar também, né? Com certeza. Então você pode estudar de onde você estiver. O curso, a Escola de Pregadoras, né, é especificamente para mulheres, é importante frisar isso, né, amor? Não é uma escola de pregadores. Que não é escola de pregadores, porque os homens já estão ali a dizer: pastora, mas como assim? Pastora, onde é que está a turma dos homens? Pastora, onde é que está a sala? Eu já disse o que estou aqui a trabalhar com o pastor Manuel Catala, meu excelentíssimo marido. O Amor está trabalhando na mentoria estratégica para cuidar de empresários. Amor, você é preconceituoso. Agora estou com medo de você. Por quê? Porque como você é rico, você é rico? Eu sou. Você é rico. Eu sou muito rico, graças a Deus. Que riqueza você tem? A primeira riqueza que eu tenho é a graça de Deus. A segunda é a grande família que Ele me deu. E a terceira, iniciativa e criatividade. Quem tem isso é bilionário. Avaliado. Ainda não se converteu em reais e em dólares, mas vai se converter. Certo. Então nós teremos essa outra turma, né? Nós teremos essa outra turma também ainda de mulheres. Em breve, aguardem, em breve vai sair essa turma de mentoria estratégica, já é claro, e agora a Escola de Pregadores é com o pastor Manuel Catala, é com o professor Manuel Catala, é com o senhor Manuel Catala, é com o pai grande, é com o pai dos meus filhos, é com o meu namorado. Agora esses dias coloquei que você era meu namorado, as irmãs ficaram chateadas. Como assim? Que a pastora ainda não é casada. Eu tô casada com esse homem há 10 anos, quase 10 anos somos de casamento. Quase 10 anos de casamento. Meu Deus, amor. Então, olha só, nós queremos encerrar a live abençoando a sua vida. O amor vai nos abençoar, o amor, o marido, o professor. Hoje sou eu? Hoje você. Tá bem. Hoje você vai nos abençoar. Tá bem, obrigada. Então, nós queremos abençoar vocês, né? Queremos abençoar vocês. E sim, vocês que querem entrar na turma, acabaram as bolsas também, gente. Não temos bolsas. As bolsas acabaram também. Acabaram. Não esqueça de deixar o e-mail para as meninas que quiserem entrar na turma que começa daqui a 15 dias. É verdade. Olha só, não deixe para depois. É verdade mesmo. Tem gente com muita sede, muita fome de aprender. Não deixe para depois. E nós não sabemos por essa que vem agora, talvez seja a última desse ano. Então não vai ter outra depois dessa de sexta, gente. Inclusive o pessoal pediu mesmo demais que abríssemos essa turma agora de sexta. Então assim, não deixe para depois. Olha só, faça mesmo só o seguinte, entre no direct lá na nossa página no Instagram, RC Academia da Mulher, entre lá, mande mensagem, tá? Para que nós possamos colocar você na turma que começa daqui a 15 dias. Ou entre no chat da página no Facebook, a RC Academia da Mulher, e melhor, anote ali, RC
academiadamulher7@gmail.com. Fique tranquilo que estará na descrição desse vídeo. Vamos colocar na descrição desse vídeo. Quando você mandar um e-mail, né, para esse e-mail que estará na descrição do vídeo, você vai receber o WhatsApp. Né? A Patrícia vai falar com você, te dar todas as instruções de como você faz como é que é o processo, como acontece, o que você faz primeiro. Você manda o teu documento, faz a inscrição, manda o comprovante do pagamento, tá bem, do teu curso. Aí você recebe as instruções, é colocado no grupo do WhatsApp da turma, você recebe as informações por lá, o material, o link de acesso à sala de aula, de onde você estiver. Então, amor, é isso? Isso. É isso? Mais alguma informação? Não. Acho que é isso, né? Certo. Lembre-se, o medo de falar em público, não tem nada que possa te controlar quando você vai em nome daquele que vive. Amém. O medo é assim, ele pode ser administrado. Você pode se preparar, nós aprendemos em oratória técnicas, mas algumas científicas que têm a ver com questão mental, né? Com o cérebro, como o cérebro reage, o que é acionado ali e tal. Mas aí depois tudo isso faz parte do pessoal que estará conosco estudando. Não queremos entrar nisso, até porque já falamos demais. Mas vamos orar, né? Vamos orar. Ou seja, a gente está inclusive aquele carinho. Vamos orar. Senhor, obrigada, porque o Senhor é bom. Te louvamos acima de todas as coisas, porque o Senhor é o nosso Pai, nosso Criador, nosso Mestre, nosso amigo e aquele que nos vocacionou como participantes dessa maravilhosa obra. Deus, muito obrigada pela história da salvação. Amém. Obrigada por nos dar a oportunidade de contá-la para outras pessoas. Sim. Obrigada, Senhor, que o Senhor nos dê zelo, sabedoria, estrutura, para que possamos caminhar nas Tuas pisaduras e fazer como se estivéssemos no Seu lugar hoje. Nos dê sabedoria, nos ajude a vencer os nossos medos, as nossas limitações, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, Senhor. Deus, nos colocamos à Tua disposição e pedimos que o Senhor abençoe também esses homens e mulheres que têm se levantado para ministrar, para pregar, para falar, para ensinar, para instruir. A Tua palavra diz que o Senhor nos deu espírito de ousadia e não de covardia. A Tua palavra também diz que ela é apta, essa mesma palavra é apta para instruir, para exortar, para confortar, para consolar. Nós confiamos na Tua palavra e pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe homens e mulheres, levante homens e mulheres com fogo no coração, com fogo no peito e que trazem para fora esse fogo, que pregam fogo pela boca, usando, Deus, todo o conhecimento com sabedoria, administrando as emoções e deixando que a verdade transformadora da Tua palavra possa alcançar a alma, o espírito e penetrar profundamente, transformar maridos, esposas, filhos, pastores, líderes em melhores pessoas, melhores homens e mulheres. Tu, Deus, Tu és o nosso Senhor. Nós Te amamos e nós somos o Teu método e nós nos colocamos à Tua disposição para sermos usados conforme Te apraz. Deus, obrigada, Pai, por cada aluna que já fez a matrícula, que entrou, pela turma que começa amanhã, pelas turmas que já estão vigentes. Deus, nesses 21 países, nos dê sabedoria e estrutura para cuidarmos dessas vidas, ó Deus. Não são só números, não são só alunas, não. São vidas preciosas que o Senhor tem trazido no nosso caminho. Nos dê responsabilidade, Deus, para que possamos cuidá-las, olhar nos olhos, compreendê-las, Pai, e ensiná-las, instruí-las como o professor Jesus. Ajude-nos a usar a Tua pedagogia, Jesus, baseada no Teu amor e no serviço zeloso. Oh Pai, muito obrigada. E em tudo seja glorificado, em tudo seja exaltado. Obrigada, Senhor, pelas famílias. Nós oramos pelas famílias no Brasil, em Angola, no mundo. Que o Senhor continue a sustentar as famílias, Pai, principalmente diante desse tempo desafiador que estamos a viver. Sustente as famílias. Nos abençoe como pais, Senhor, para cuidarmos dos nossos filhos. Às vezes é tão desafiador, Deus, mas é possível contigo.
Nos tire o medo de não conseguirmos, nos tire o medo de fracassarmos, porque sabemos que quando fracassarmos o Senhor estará lá para nos estender a mão e nós viremos e diremos novamente: Abba, Pai, nos console outra vez, nos levante outra vez e nos empurre para o Teu propósito. Abençoa a vida do meu esposo, te agradeço pelo homem que ele é, pelo ser humano que ele é. Deus, obrigada pelo Manuel Catala, eu abençoo meu esposo, eu vejo, eu reconheço e eu aceito o meu esposo. Obrigada, Senhor, porque ele é um herói real. Obrigada pela maneira como ele cuida da nossa família. Obrigada pela maneira como se esforça para ser exemplo. Obrigada porque, Deus, muito obrigada pelo Manuel Catala. Que a tua bênção continue repousando sobre a vida do meu esposo. Que o Senhor continue dando sabedoria, estrutura, Deus, zelo, maturidade, capacidade, força, coragem, ousadia. Deus, e tudo aquilo que requer um sacerdote para que ele continue conduzindo a nossa família segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu viajei. Vocês ainda estão aí. Obrigado vocês que estiveram aí do outro lado. Deus continue a abençoar vocês e aquelas que fizeram matrícula. Amanhã nos encontramos no primeiro horário, 8 horas. Tchau, tchau. Deus abençoe.